é o Física Sem Miguel. Solta a vinheta, hashtag fica em casa. Agora o bicho vai pegar! Me dá sua atenção, por favor. Caramba, pessoal, acabei de acordar aqui, mas agora a gente vai ter uma aula muito importante, tá? Daquela nossa sequência, daquele nosso curso de eletrodinâmica. Hoje a gente vai começar a entender a fundo um dispositivo muito conhecido chamado resistor. O resistor, gente, é um dispositivo bem pequenininho, do tamanho de um grão de arroz, todo colorido, tá? Vai aparecer agora aqui a figura de vários resistores, beleza? E qual que é a função de um resistor dentro de um circuito, né? Qual que é o objetivo, o que é a finalidade, o que faz um resistor? Então, gente, o resistor, ele serve para você aumentar a resistência elétrica de um circuito, e ele faz isso através do efeito Joule. Então, de novo, o resistor, o seu objetivo é aumentar a resistência elétrica de um circuito através do efeito Joule. Só que antes de falar do resistor, vamos lembrar um negócio bem importante que eu falei em um vídeo sobre resistência elétrica. Gente, aqui na minha mão tem um fio, tá? Tem um fio, é o fio que carrega o meu celular. Esse fio aqui, gente, ele é um condutor, beleza? Esse fio é um condutor. Gente, e todos os condutores, por exemplo, esse fio aqui, eles possuem a sua resistência elétrica. Resistência elétrica, que é o símbolo e a letra R, beleza? E a unidade é o ohms. Então todo condutor, por exemplo, esse fio, ele possui uma resistência elétrica, que o símbolo é a letra R e a unidade é ohms. Gente, o que a resistência elétrica mede? A resistência elétrica é a resistência à passagem do quê? De corrente elétrica, tá? Então, com todos os condutores, por exemplo, esse fio, eles oferecem uma resistência à passagem de quê? De corrente elétrica. Ou seja, vai aparecer aqui agora a relação entre resistência elétrica e corrente, beleza? Se esse fio, se esse condutor tiver uma resistência bem alta, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Vai diminuir, porque a corrente vai encontrar bastante dificuldade para atravessar aquele condutor. Porém, se o condutor tiver uma resistência elétrica baixa, a corrente vai ser o quê? A corrente vai aumentar. Por quê? Porque a corrente vai encontrar mais facilidade para conseguir atravessar aquele condutor. Então, gente, todos os condutores possuem a sua resistência elétrica. Só que assim, o fio, por exemplo, esse fio aqui, ó, geralmente a resistência elétrica dele é muito baixa. É muito baixa. E aí, dependendo da situação, dependendo do circuito, a gente precisa aumentar a resistência elétrica daquele circuito. E é aí que vai entrar o papel dos resistores. Se o seu circuito, formado por um fio, por exemplo, tiver com a resistência muito baixa e você não está achando legal, você precisa aumentar aquela resistência, o que você pode acrescentar naquele circuito? Você pode acrescentar um resistor. Colocando um resistor lá, você vai aumentar a resistência elétrica daquele circuito. E aumentando a resistência elétrica daquele circuito, o que vai acontecer com a corrente elétrica? A corrente elétrica vai diminuir. Beleza? Então, ó, os condutores, naturalmente, possuem a sua resistência elétrica, que é a resistência à passagem de corrente. Só que geralmente ela é muito baixa. Então o que você faz? Você pode acrescentar um resistor naquele circuito, beleza? Para aumentar a resistência elétrica. Então, gente, anota aí. Os resistores, agora falando dos resistores, além dos condutores possuírem a sua resistência elétrica, os resistores também têm. Os resistores também possuem a sua resistência elétrica. Só que aí já é um valor mais alto, já é um valor considerável. É por isso que, se você tiver um circuito formado por fios condutores, beleza? Se você tiver um circuito com a resistência elétrica baixa, você pode chegar dentro daquele circuito e acrescentar um resistor, porque ele vai aumentar a resistência elétrica do circuito, porque o resistor também possui resistência elétrica e é um valor alto, é um valor considerável, beleza? Eu vou te mostrar isso claramente agora no desenho que eu vou fazer no quadro, beleza, meu irmão? Então, vamos lá. Pessoal, então observa o quadro aí comigo.
a gente vai entender ainda mais sobre os resistores. Observe esse desenho aqui, ó. Aqui de azul eu tenho um fio, tá? Um fio condutor, pode ser o fio do celular, o fio da televisão, não importa. Eu tenho um fio condutor e ele está conectado a uma DDP. Lembra que DDP, o símbolo é a letra U e a unidade é volts. DDP que significa diferença de potencial. Então aqui, brother, eu tenho um circuito bem simples, tá? Um fio conectado a uma DDP. O que você já sabe? Que quando eu tenho um circuito, né, um circuito bem simples, que é esse aqui no exemplo, conectado a uma DDP, você sabe que nesse circuito vai aparecer o quê? Corrente elétrica. Foi o que eu falei para vocês, a DDP cria corrente elétrica. DDP cria o que no circuito? Corrente elétrica. E qual que é o sentido convencional da corrente elétrica que a gente vai utilizar para resolver todos os exercícios? Você lembra disso? O sentido convencional da corrente elétrica é do maior potencial, que é esse pauzinho maior, né, para o menor potencial, que é esse pauzinho menor. Então aqui vai aparecer a nossa corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons, né? Então beleza. Então, ó, a DDP cria corrente elétrica. Inclusive, qual a relação entre elas? Gente, é uma relação diretamente proporcional, né? Se você aumenta a diferença de potencial, você aumenta a corrente elétrica. Ou vice-versa, né? Se eu chegar aqui e diminuir a diferença de potencial, eu vou diminuir a corrente elétrica. Joia? Só para lembrar vocês disso. Enfim, aí essa corrente elétrica vai ficar passando aqui nesse fio condutor. Só que a gente sabe que todos os condutores, vou até colocar aqui para você, ó, os condutores, todos os condutores apresentam o quê? Resistência elétrica, que é a letra R, e a unidade é esse símbolo aqui, ó, que é o ohms. Então esse fio condutor, ele possui R, que é a resistência elétrica, que é aquela resistência à passagem de corrente elétrica. Inclusive, bora ver a relação aqui, ó, de resistência elétrica e corrente. Pessoal, se a resistência desse fio condutor for alta, ou seja, se ele tem uma alta resistência à passagem de corrente, o que acontece com a corrente elétrica? Diminui, já que os elétrons vão encontrar dificuldade pelo caminho para conseguir atravessar esse condutor. Agora, se aquele fio tiver uma resistência baixa, o que acontece com a corrente? A corrente aumenta, porque os elétrons não vão encontrar tanta dificuldade para atravessar aqui esse fio, então o fluxo, o movimento ordenado vai acabar aumentando. Então, se a resistência diminui, a corrente vai aumentar. Então, a relação entre resistência e corrente é inversamente proporcional. Só que foi o que eu comentei com vocês. Esses fios condutores, geralmente, a resistência deles é muito baixa. A resistência deles geralmente é muito baixa. Logo, a corrente que vai atravessar eles será alta. Aí, para que serve os resistores? O resistor é aquele dispositivo que, se você acrescentar ele aqui nesse circuito, você vai conseguir aumentar a resistência elétrica do circuito. Porque os resistores são dispositivos que possuem uma resistência alta. Eles possuem uma resistência alta à passagem de corrente elétrica. Então, calma aí, deixa eu apagar aqui para você rapidinho. Então, ó, só um minuto. Os resistores, tá? Que são aqueles dispositivos bem pequenininhos, tamanho de um grão de arroz, também possuem o que? Resistência elétrica, e a unidade também é o ohms. Só que os resistores geralmente têm uma resistência alta, o que vai fazer o que com a corrente? Vai fazer a corrente diminuir. Vou ter que colocar aqui, ó, a relação entre resistência e corrente. Então, bora supor que aqui nesse exemplo, esse fio condutor, ele tem uma resistência muito baixa. E aí a corrente acaba sendo muito alta. E eu não quero isso. Eu quero que a resistência aqui nesse circuito, ela aumente. O que eu vou fazer? Eu vou usar um resistor. Então eu vou apagar aqui. Eu vou apagar bem aqui. E vou acrescentar agora, vai aparecer aí no vídeo, um resistor.
Pronto, coloquei um resistor no meu circuito. Só de eu ter colocado esse resistor dentro do circuito, mano, esse circuito, a sua resistência elétrica vai aumentar. Ou seja, a resistência, a passagem da corrente vai aumentar. Só de eu ter acrescentado aqui, ó, um resistor. E aí, ó, a resistência aumentando, o que vai acontecer com a corrente elétrica? A corrente elétrica vai diminuir. Então essa é uma das principais funções de um resistor. Aumentar a resistência do circuito para diminuir a corrente. E outra coisa muito importante, gente. Agora eu vou tirar o desenho do resistor, porque quando nós colocamos um resistor no circuito, a gente representa o resistor através de um símbolo, tá? E tem dois símbolos bem conhecidos para representar os resistores. Tem esse aqui de cima, que é o símbolo americano, que é a letrazinha M aqui, parece, né? E esse aqui de baixo, que é o europeu, beleza? O que a gente vai utilizar mais é esse aqui, ó, que é o símbolo americano. Então, se eu quero desenhar que aqui nesse circuito tem um resistor, a gente faz assim, ó. Pronto. Agora aqui eu tenho um resistor, que eu vou chamar de resistor R, por exemplo. Agora desse circuito, eu tenho um resistor. E só de ter colocado esse resistor aqui, eu aumentei a resistência do circuito e diminuí a corrente que vai passar por ele. Beleza? Bom, então agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o efeito Joule, porque eu falei o seguinte, os resistores, eles aumentam a resistência do circuito através do efeito Joule. Então vamos aprender o que é o efeito Joule? Vamos lá. Continuando então o nosso estudo sobre resistores, a gente vai aprender agora que o resistor, ele consegue realizar o efeito Joule, o tão famoso efeito Joule. Então anota aí o que é o efeito Joule. Gente, efeito Joule é quando você consegue transformar energia elétrica em energia térmica. Então o efeito Joule é transformar energia elétrica em energia térmica, beleza? Gente, por que o resistor consegue fazer isso? Gente, você já sabe que o resistor ele tem uma alta resistência elétrica, que ele oferece grande dificuldade à passagem da corrente elétrica. E como é que funciona isso dentro dele? Como é que ele dificulta a passagem da corrente elétrica? Gente, vai aparecer um desenho aqui agora da corrente elétrica atravessando um resistor. A corrente elétrica formada, claro, pelo movimento ordenado dos elétrons, que são essas bolinhas pretas aí, todas para o mesmo sentido. Só que dentro do resistor tem vários átomos, os próprios átomos do resistor, do material que forma o resistor. Que geralmente nós encontramos resistores formados por carbonos, beleza? Resistor é feito geralmente de carbono. Então tá lá os elétrons tentando atravessar o resistor, só que quando esse elétron, esses vários elétrons tentarem atravessar o resistor, eles vão encontrar esses átomos pelo caminho. Os átomos que vão oferecer dificuldade à passagem desses elétrons. Então quando os elétrons que formam a corrente elétrica tentarem atravessar o resistor, eles vão colidir. Vão acontecer colisões dos elétrons que formam a corrente com os átomos do próprio resistor. E é nessa colisão que vai ser produzida o efeito Joule. É nessa colisão que a energia elétrica vai se transformar em energia térmica. E como o resistor ele tem uma alta resistência elétrica, vão acontecer várias colisões ali dentro, mano, várias. E todas essas colisões vão transformar energia elétrica em energia térmica. Então, gente, os resistores, como eles conseguem produzir o efeito Joule, quase todos os aparelhos que servem para aquecer alguma coisa, dentro desses aparelhos vai ter um resistor. Por exemplo, o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, ele não aquece a água? Então, o chuveiro elétrico tem o quê? Resistor. É o resistor que vai pegar a energia elétrica, vai transformar em energia térmica e vai pegar a energia térmica para aquecer essa água do seu chuveiro, porra. Quer ver outro exemplo? O ferro de passar roupa. O ferro de passar roupa não aquece? Então no ferro de passar roupa também vão ter o quê? Resistores. Porque vai chegar energia elétrica para o seu ferro de passar. O resistor, através do efeito Joule, vai transformar a energia elétrica em energia térmica, vai aquecer o seu ferro e você vai lá, ó, passar a tua roupa, meu irmão. Outro exemplo, chapinha. Chapinha também vai ter lá o resistor? Claro que vai ter, porque vai chegar energia elétrica para sua chapinha, que tem resistor. O resistor pega energia elétrica, transforma em energia térmica e a menina vai lá, ó, e aquece lá, sei lá, faz lá a chapinha no cabelo dela, beleza?
Então, ó, o resistor, como ele tem uma alta resistência elétrica, ele consegue realizar o efeito Joule de uma forma considerável e transformar boa parte da energia elétrica em energia térmica, beleza? Então, beleza, nós entendemos então o efeito Joule. Joia. Gente, agora uma coisa muito importante, beleza? Existem dois tipos de resistores. Os resistores ômicos e os resistores não ômicos, tá? Eu já vou adiantar que no ensino médio, no vestibular, no concurso público, os resistores que são cobrados são os resistores ômicos, beleza? Os resistores não ômicos, eles quase não são cobrados, mas você tem que saber a diferença entre eles, isso é importante. O que são os resistores ômicos? Que são os que a gente vai estudar e fazer exercício. Gente, o resistor ômico é bem tranquilo. É um resistor que possui um valor de resistência elétrica constante. Lembra que resistência elétrica é medida em ohms? Lembra disso? Pois é. Então, um resistor ômico, o valor da sua resistência elétrica, que é medida em ohms, sempre terá um valor constante, independentemente da corrente elétrica que está passando por ele e da tensão, da DDP e da voltagem que ele está submetido. Então decora aí, gente. O resistor ômico, o valor da sua resistência elétrica é constante. Por exemplo, ó, vamos supor que vai aparecer um resistor aqui, um resistor ômico, e a resistência dele é de 10 ohms. Ele tem uma resistência de 10 ohms. Gente, a resistência dele nunca vai mudar. Nunca vai mudar, porque ele é ômico. E a sua resistência é o quê? Constante. Então esses 10 ohms nunca vão mudar, cara. Não importa a corrente elétrica que vai passar por ele e não importa a DDP que vai ser aplicada nele. Não interessa, essa resistência nunca vai mudar. Joia? Agora, os resistores não ômicos, aí, gente, é o contrário. O resistor não ômico, a sua resistência elétrica, ela varia. E ela varia de acordo com a corrente que você aplica nele e de acordo com a DDP que você aplica nele. Então, resumindo tudo, o resistor ômico possui uma resistência constante, e é esse que a gente vai estudar, e o resistor não ômico possui uma resistência variável, e a sua resistência varia de acordo com a corrente que você aplica nele e da DDP que você aplica nele. Beleza? Então, já que a gente vai estudar os resistores ômicos, que são aqueles que possuem a resistência constante, vamos para o quadro analisar um gráfico que fala do resistor ômico, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, observa no quadro, por favor. Olha esse esquema que eu montei para você aqui. Então, o resistor ômico é o resistor que a gente vai estudar no ensino médio, beleza? E o que vai ser cobrado de você no vestibular. Lembrando que o resistor ômico é aquele que possui uma resistência de valor constante, né? Resistência, que o símbolo é a letra R e a unidade de medida é o ohms. Então, o resistor ômico possui uma resistência constante. E já coloca uma coisa na sua cabeça, gente. O resistor ômico, ele obedece à primeira lei de Ohm. O resistor ômico, ele obedece à primeira lei de Ohm. E a primeira lei de Ohm é essa aqui, ó, que eu já apresentei aqui no canal em outros vídeos, que fala que U é igual a R vezes I, onde U é a DDP, medida em volts, R é a resistência elétrica, medida em ohms, e I é a corrente elétrica. Então, o resistor ômico, ele obedece essa fórmula aqui. E é isso que eu vou te mostrar agora. Tá vendo esse gráfico? É um gráfico de DDP, letra U, né, medida em volts, pela corrente elétrica, medida em ampere. Então, esse gráfico é um gráfico de um resistor ômico, tá? É um gráfico de um resistor que possui uma resistência constante. Então, bora supor que esse gráfico aqui está representando o comportamento desse resistor. Lembrando que isso aqui é o símbolo de resistor, né? Então, através desse gráfico, eu quero calcular qual a resistência elétrica desse resistor. Lembrando que nós estamos falando de quê? De um resistor ômico cuja resistência é constante. E o que significa ter a resistência constante? Não importa o valor de corrente elétrica que vai atravessar ele e não importa a DDP a qual ele vai ser submetido, a sua resistência nunca vai mudar. E é isso que eu vou te provar agora. Então vamos lá, ó. Se você observar aqui no gráfico, quando através desse resistor passa uma corrente de 1 ampere, é porque ele está submetido a uma DDP de 10 volts. Então vamos pegar esses dois valores
jogar na primeira lei de Ohm e calcular a resistência elétrica desse resistor. Ó. U é igual a R vezes I. O que eu já sei? Que a DDP que atravessa ele é de quanto? 10 volts. A sua resistência elétrica eu quero saber. E qual a corrente que atravessa ele? 1 ampere. Ou seja, a resistência dele deu 10 ohms. Então a resistência elétrica desse resistor é de 10 ohms. E lembra que eu falei que ela tem que ser uma resistência constante? Ou seja, se eu mudar os valores de corrente e de DDP, tem que continuar dando quanto? 10. Porque o resistor ôhmico possui uma resistência o quê? Constante. Então bora testar e ver se vai dar certo. Aqui no gráfico fala que quando ele é submetido a uma DDP de 20 volts, a sua corrente vai para 2 amperes. Então vamos ver qual vai ser a sua resistência elétrica nessa situação nova. Então agora o nosso resistor foi submetido a 20 volts. Eu quero saber o valor da sua resistência e a corrente que atravessa ele é de 2 amperes. Se você passar o 2 dividindo, olha aí, gente, quanto é que vai dar a resistência dele de novo? 10 ohms. Então aqui nós temos um resistor ôhmico e sua resistência vale 10 ohms. Então repara, não importa a corrente, não importa a DDP que vai passar por ele, ao qual ele vai ser submetido, que a sua resistência sempre vai se manter constante. Ou seja, o resistor ôhmico, ele obedece à primeira lei de Ohm. E outra coisa que vale a pena te lembrar e ressaltar aqui nesse gráfico. Olha aqui de novo a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então aqui a gente sabe que pode calcular a resistência elétrica do resistor, né, de um resistor ôhmico. Gente, lembra que eu falei para vocês que DDP e corrente tem uma relação diretamente proporcional? Que quando você aumenta a DDP, você aumenta a corrente elétrica? Gente, olha para esse gráfico. Olha para esse gráfico, repara. Quando eu aumento a DDP, o que acontece com a corrente elétrica? Aumenta. Ó, 10 volts, 1 ampere. Aumentei a DDP para 20 volts, a corrente aumentou para 2 amperes. Foi só para a gente comentar e relembrar que DDP e corrente tem uma relação diretamente proporcional. Beleza? Ah, e outra coisa também. Eu vou apagar esse quadro agora e a gente vai fazer um exercício para fechar com chave de ouro a introdução a essa matéria de resistores. Então, vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Olha a pergunta. Qual resistor possui maior resistência elétrica? Repara que eu trouxe dois circuitos bem simples para vocês. Esse circuito, onde nós temos o resistor R1, tá aqui o nosso resistor, e esse outro circuito, onde nós temos outro resistor, que é esse aqui, ó, que eu chamei de R2. Então eu quero saber qual resistor possui maior resistência elétrica, se é o resistor R1 ou se é o resistor R2. Lembrando, gente, que resistência elétrica é a resistência à passagem de corrente elétrica, beleza? Gente, olha para cá, por favor. Olha esse circuito. É um circuito bem simples, né? Tá aqui a minha DDP de 10 volts. Se o meu circuito está conectado a uma DDP, o que aparece nesse circuito? Corrente elétrica. E tá aqui nossa corrente, né? Em seu sentido convencional, do maior para o menor potencial, uma corrente de 2 amperes. Beleza? Então, ó, nesse circuito, a DDP é de 10 volts e a corrente é de 2 amperes. Gente, nos exercícios que a gente vai resolver daqui para frente, você vai perceber que na maioria das vezes, tá vendo que nesse circuito ele é formado também por um fio condutor? E lembra que eu falei para vocês que o fio condutor também tem uma resistência elétrica? Pois é, só que, gente, o fio condutor, a resistência elétrica dele é tão baixa que ele vai ser desprezado nos exercícios, beleza? Então, nesse circuito inteiro, só quem vai oferecer resistência elétrica geralmente vai ser apenas o resistor, tá? A resistência elétrica do fio, ela vai ser desconsiderada, joia? Então vamos fazer o nosso exercício e descobrir qual resistor tem maior resistência elétrica, se é o R1 ou se é o R2. Lembrando que a gente está trabalhando com resistores ôhmicos
E os resistores ômicos, eles obedecem à primeira lei de Ohm, que eu vou colocar aqui, ó. U é igual a R vezes I. Então é através dessa fórmula aqui, deixa eu só arrumar esse R, que ele ficou horrível. Pronto. É através dessa fórmula que a gente vai descobrir qual resistor possui maior resistência elétrica, se é o R1 ou se é o R2. Então vamos lá? Vamos fazer aqui, ó. U é igual a R vezes I. Esse circuito está submetido a qual DDP? 10 volts. Nesse circuito, o único dispositivo que oferece resistência elétrica é quem? O resistor, que eu chamei de R1. Então vamos calcular a resistência aqui do resistor R1. É o R que eu vou achar. E qual corrente que passa aqui pelo circuito? 2 amperes. Se eu passar dividindo, a resistência desse circuito vai ser de 5 ohms. E quem é o único dispositivo que oferece resistência nesse circuito? É o resistor R1. Então a resistência dele, eu vou chamar assim, ó, de R1 é igual a 5 ohms. Então descobri a resistência desse resistor. Beleza. 5 ohms. Deixa eu arrumar aqui rapidão. Joia. Agora vamos calcular a resistência elétrica desse circuito. Lembrando, qual é o único dispositivo que oferece resistência elétrica nesse circuito? É o resistor, porque a resistência dos fios é praticamente desconsiderada por ser muito baixa. Então vamos calcular a resistência desse circuito. U é igual a R vezes I. Esse circuito também, ó, está submetido à mesma DDP, ó, os dois submetidos à mesma DDP de 10 volts. Qual a resistência elétrica do circuito? Sendo que a corrente que atravessa ele, é um pouco menor, é de 1 ampere. Logo, a resistência elétrica do circuito vai dar quanto? 10 ohms. E qual é o único dispositivo que oferece resistência elétrica nesse circuito? É o resistor R2. Então, o valor da resistência de R2 é de 10 ohms. Ou seja, qual resistor possui maior resistência elétrica? O R2, ó. A resistência do R2 ficou maior que a resistência do R1. Gente, isso faz sentido? Olha para os valores de corrente elétrica. Isso faz sentido? Gente, é claro que faz. Lembra que eu falei, quanto maior for a resistência elétrica, menor vai ser a corrente. Olha aqui na primeira lei de Ohm aqui, ó. Quanto maior for a resistência, menor vai ser o quê? A corrente elétrica. Onde a corrente elétrica é menor? Aqui, ó, ela é de 1 ampere. Então, se aqui a corrente é menor, é porque a corrente está encontrando mais dificuldade de atravessar esse circuito. Então, aqui a resistência é maior e vale 10 ohms. E aqui, como a corrente é maior, ela está encontrando um pouco mais de facilidade para atravessar o circuito. Então, aqui a resistência é menor. E, de fato, é menor. Ó, vale quanto? 5 ohms. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado, beleza? Nas próximas aulas nós vamos estudar associações de resistores. Vai ter um vídeo para associações de resistores em série e associações de resistores em paralelo. Porque tá vendo que nesse circuito eu tenho apenas um resistor, mas eu posso chegar nesse circuito e colocar vários resistores associados. E posso associá-los de forma série e paralelo. Mas isso fica para um próximo vídeo. Então é nóis, um abraço e fica com Deus.